Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje com o mapa de Física 1, tá? Trabalhar aí com relação aos conteúdos de estática e hidrostática, tá bom? A gente vai estar trabalhando aí. Se vocês gostarem desse conteúdo, se auxiliarem vocês de alguma forma no entendimento dessa disciplina, desse conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal também, para estar fortalecendo aí, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá bom? E caso vocês precisem de um apoio mais profundo e tudo mais, o contato está na descrição, tá bom? Qualquer coisa é só nos chamar. Vamos lá então, ó. Mapa de Física 1. Sabemos que uma condição de equilíbrio de um corpo é que a resultante das forças que agem sobre o corpo seja nula. Se o momento do sistema, que é a soma dos momentos das forças que agem sobre ele, é nulo, o corpo não adquire movimento e rotação. Os princípios da estática podem ser observados em cada estrutura do cotidiano das cidades, como por exemplo em prédios, casas e pontes, entre outras. Estruturas mecânicas como guindastes, guinchos e pontes rolantes não seriam facilmente projetadas sem que as equações de equilíbrio estático fossem utilizadas. Estes exemplos servem para ilustrar o quão importantes são os princípios da estática associados ao equilíbrio de corpos rígidos. A hidrostática estuda as características intrínsecas aos fluidos, como suas propriedades. Uma dessas propriedades é a densidade do fluido em condições estáticas de equilíbrio. Um dos mais importantes estudos da hidrostática é o princípio de Arquimedes, que estabelece que um corpo sólido submerso em um determinado fluido ficará sujeito à ação de uma força vertical para cima, denominada de empuxo, e cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O princípio de Arquimedes possui aplicações em diversas áreas da engenharia, como por exemplo no projeto de embarcações e aeronaves, medição de densidades de líquidos e projetos de medidores de vazão. Os dois conceitos acima citados são colocados à prova por você. Imagine que um equipamento superaquece em sua empresa e algumas porcas e parafusos são soltos e deformados. Para solicitar a recompra é necessário saber a massa exata das peças. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de estática, no qual aborda em específico sobre o equilíbrio de corpos rígidos. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual. Imagine que cada um daqueles corpos de prova do experimento virtual é uma peça solta do seu equipamento e que a massa não precisa ser determinada. Coloque apenas um corpo de prova no prato. Coloque apenas um corpo de prova do prato e equilibre a balança. Repita o procedimento para cada corpo de prova e para cada equilíbrio preencha a linha da tabela a seguir. Observação: as colunas 2, 3 e 4 da tabela são obtidas por dados experimentais. A coluna 6 é obtida por cálculo. Pessoal, é o seguinte, vamos ilustrar aqui, fazer uma introdução de como seria esse experimento de estática, tá? Então eu tenho aqui uma estrutura, tá? Vou desenhar de forma bem simples aqui, só para a gente não perder muito tempo. Então eu tenho aqui uma estrutura, tá? Desse lado aqui eu tenho um contrapeso, tá? Eu vou ilustrar ele assim. Eu tenho um contrapeso e desse lado aqui eu tenho uma balança. Eu tenho uma balança onde será colocado os meus pesos, tá? Aí eu vou lá e coloco um objeto nessa balança, um pezinho que a gente quer determinar, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer isso para 4 pesos diferentes, tá bom? E aqui eu tenho um contrapeso com uma massa pré-determinada. Eu vou citar aqui alguns valores. Por exemplo, se for 50 gramas,
Se a distância for 1 metro, tá? Valores aleatórios. E aqui a distância for 2 metros. E aí a gente tem a massa. A massa a gente quer descobrir, que é o peso, né? A gente quer descobrir. E tem o peso do prato também. Como que a gente faz para descobrir de acordo com o princípio da estática ali, tá? O que acontece é o seguinte: para entrar em equilíbrio, deve haver a massa. Se a massa for maior, a distância tem que ser diferente, tá? Isso é fato. Mas a gente pode utilizar essa simples equação, ó. A massa que está de um lado vezes a distância tem que ser igual à massa que está do outro lado vezes a distância, tá bom? Mais ou menos essa ideia aí que a gente precisa aplicar. Mas isso a gente vai fazer algumas coletas, tá? Então, onde M é igual a massa e D é igual a distância. É basicamente, de forma bem simples, esse é o princípio, tá? Por quê? Para realmente ficar em equilíbrio, isso tem que ser verdadeiro, tá bom? É isso que diz o princípio. Perfeito? Vamos seguir aqui. 2. Para solicitar a recompra de uma outra peça específica, você mudou de experimento e irá determinar a massa da peça por hidrostática. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de hidrostática, no qual aborda em específico sobre empuxo. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual. Imagine que o cilindro, corpo de prova do experimento virtual, é a peça solta do seu equipamento e que a massa precisa ser determinada. Faça todos os passos do experimento indicado no roteiro e preencha a tabela abaixo, tá? Então aqui ele vai pedir o cilindro fora da água e o dinamômetro já vai informar para nós a força em Newton, tá? Que é massa vezes gravidade, ok? Cilindro sólido dentro da água, cilindro sólido mais água preenchida fora da água, cilindro sólido mais água preenchida dentro da água, tá bom? E aí ele então na A pede o seguinte: utilizando apenas os dados de volume e densidade do cilindro, dados no rodapé do experimento, qual a massa deste sólido? Utilizando apenas dados de peso, valores fornecidos no dinamômetro na linha 1 e gravidade igual a 9,81 metros por segundo quadrado, qual a massa desse sólido? Utilizando apenas valores teóricos, volume do cilindro, densidade da água, qual o empuxo neste cilindro, tá? Utilizando apenas os dados de peso, valores fornecidos no dinamômetro linha 1, 2, 3 e 4. Quais os dois valores que podem ser encontrados para o empuxo neste cilindro? Justifique o motivo pela qual usamos a expressão aparente diminuição sofrida pelo peso do corpo e não diminuição do peso do corpo. Ok? Então, beleza, pessoal. Basicamente, nesse experimento, nós temos aqui um suporte, tá? Um suporte. Preso a esse suporte, nós temos uma garrinha ali. Preso a esse suporte, nós temos um suporte do cilindro, tá? E preso a esse suporte, nós temos o cilindro. Beleza? E aí o que acontece é o seguinte: vou ter um becker aqui, ó, com água, tá? Vou ter um becker com água aqui embaixo. Deixa eu só corrigir isso aqui. Tem um becker com água aqui. Aqui assim, tá? E aí eu vou mergulhar esse cilindro aqui no becker com água, tá? Vou mergulhar esse cilindro aqui na água.
E aí, pessoal, quando um elemento está submerso à água, vai existir uma força de empuxo, tá? Uma força de empuxo da água, o que vai fazer com que o peso desse objeto fique menor, ok? Então a gente chama isso de peso aparente, tá? Então fora ele tem X e dentro ele tem X menos o empuxo, ok? Que é uma força para cima ali, contrária ao peso dele. Basicamente isso, tá bom? Então a gente precisa fazer essas análises e entender para cada situação. E claro, esse suporte aqui de cima, ora ele vai estar sem água e ora ele vai estar com água. Isso vai influenciar no peso deste objeto aqui. Vai influenciar no peso deste objeto. A gente vai verificar caso a caso o porquê isso ocorre e quais são os valores, tá bom? Então, basicamente essa ideia aí geral.